No vídeo de hoje eu vou falar sobre gatilhos, porque é algo que confunde muito a cabeça das pessoas que utilizam esse candle específico para poder abrir uma operação. Então eu quero desmistificar muitas coisas aqui e ensinar para vocês a forma correta de trabalhar com ele. Então antes de mais nada, já senta o like aí no vídeo, já se inscreve no canal se você não for inscrito. Me segue no Instagram, @shotscalper3, para você acompanhar meu dia a dia, minhas operações. E se você quer acompanhar as lives semanais que eu venho fazendo, para todos que me acompanham de forma gratuita, é só você clicar no link que está aqui na descrição. Eu estou entregando ouro, muito conteúdo que eu queria muito ter escutado alguém falar lá atrás. Então, já entrei no grupo. Vamos lá. Gatilho confunde muita galera. Por quê? Tem gente que acha que é o seguinte: o mercado formou o gatilho, dá a possibilidade de trade. Ah, mas tem pavio superior, tem bastante rejeição, deixou vários gatilhos, então vou vender aqui. Ah, caiu, maravilha. O gatilho respeitou. Só que nós temos que tomar muito, mas muito cuidado para operar gatilho, porque nem sempre ele vai estar de acordo com o contexto. E eu canso de falar isso aqui para vocês. Não queiram ir contra o contexto. Não adianta, o contexto é quem manda. Então, muitas vezes eu vejo algumas pessoas, a pessoa manda mensagem para mim e fala assim: ah, Arthur, mercado, um exemplo aqui, tá? O mercado tava caindo, aí ele começou a deixar, por exemplo, aqui, ó, gatilho aqui, ó. Aí era uma correção, eu vendi, o mercado começou a subir. Ou então, Arthur, o mercado tava subindo. Quer ver? Deixa eu pegar um outro exemplo. Ah, o mercado estava subindo, aí ele pegou, bateu em uma região aqui, deixou um gatilho, eu vendi. Só que tá errado, galera. Vamos lá. Não é o simples fato de ter um gatilho que você fica habilitado a ter uma operação. Mesmo a favor da tendência, é isso que confunde muita gente, porque às vezes o mercado tá, por exemplo, numa tendência de alta e ele começa a corrigir, aí ele vem e começa a deixar aqui, ó, por exemplo, alguns candles gatilhos. Aí a pessoa pensa, bom, isso aqui é um pullback, eu vou comprar aqui com o meu stop aqui, né, para pegar esse movimento de alta. Esse trade aqui nem sempre ele vai estar certo, porque às vezes não vai ter região para amparar esse trade aqui, porque você precisa de uma região. Não é só o gatilho, ah, Arthur, mas tem gatilho, estava numa tendência de alta, ele começou a corrigir, eu fui lá e comprei, tá errado. Por quê? A chance do mercado, por exemplo, começar a subir, mas vir aqui e pegar essa liquidez é muito fácil, é muito grande, porque não tem demanda suficiente aqui para segurar o preço, entende? A gente precisa entender que as regiões de ponto de parada são regiões assim, em unanimidade que as pessoas estão interessadas nela. Então, não é só você, são vários players que estão interessados naquela região, muitas vezes até grandes players institucionais. Então, vai entrar defesa ali. Então, para o preço passar daquela região é mais difícil. Lógico, isso se tiver o gatilho na região, né, favorável ao contexto. Então, você fica muito mais resguardado do que simplesmente você aguardar uma correção ali em um lugar aleatório, mas só porque você viu o gatilho você assume a operação. Ó, um exemplo disso foi anteontem, né? Esse dia eu até fiz uma live falando aqui que eu não tinha pegado operações. Aí, por exemplo, a pessoa vê aqui o mercado, né, numa espécie de pullback e tal, deixando gatilho, só que eu não tinha regiões relevantes aqui, regiões de tempo gráfico maior, entende? Então eu não tinha critério aqui para poder abrir uma compra. Ah, mas isso era um pullback, estava deixando gatilho, concordo. É verdade mesmo. Porém, não tinha região de defesa. E sempre que eu vou entrar em uma operação, está dentro da minha metodologia. Eu vou a favor do contexto e eu preciso também de regiões aonde o preço segurou, é uma região forte, aí sim eu começo a observar a formação de gatilho, né? O contrário, tipo, fazer o contrário disso, ah, o preço está subindo aqui, um exemplo, está subindo, aí bateu aqui e começou a deixar gatilho. Isso aqui jamais eu faria, porque aqui você já começa a caçar topo, né? Aí já é aqueles trades extremamente inviáveis, que você vai ficar caçando topo, o mercado vai subindo, ou então você vai ficar caçando fundo e o mercado caindo. O exemplo específico mesmo está para os cenários de tendência, porque é onde a pessoa acaba se confundindo mais. Tipo, ela vê aqui em um determinado momento o mercado mostrando muito pavio, muita sombra superior, e aí ela quer vender. Só que nem sempre, galera, nem sempre é um trade correto, porque você precisa ver se está em uma boa região. Você precisa ver se tem ponto de parada, porque o ponto de parada é o que te garante ali que não vai ser somente você que vai estar querendo entrar naquela região. Porque, cara, escutem o que eu vou falar. Gatilho
é a maneira mais fácil do mercado induzir uma pessoa a abrir uma operação. É só mostrar um candlezinho ali com pavio inferior ou um candlezinho com pavio superior, que já tem uma galera, uma leva de gente querendo comprar aqui ou querendo vender aqui, independente do jeito que o mercado está se movimentando. Então, isso aqui é uma maneira muito fácil de capturar a liquidez. Então, o mercado, né, o preço vai lá, ensaia um candle como esse aqui, entra uma leva de pessoas comprando, aqui fica coalhado de stop, que é o que os institucionais querem, regiões de muita liquidez, porque o institucional não opera como eu, nem como você. A gente pega aqui, faz uma compra na ruptura, faz uma venda na ruptura, eles não operam assim, eles giram milhares de lotes, né, por operação. Então, o que que o preço faz? Manipula para vir aqui, pegar essa liquidez e aí sim os caras conseguirem sair com todos os lotes que eles têm ali. Então, o candle gatilho em si é a maneira mais fácil de violinar uma pessoa. Por isso que dentro da minha metodologia, quem é aluno sabe, eu até mesmo coloquei confirmações para gatilho. Não é só deixar um gatilho e eu já vou entrando. Ele tem que confirmar aquele gatilho para ver se de fato aquele gatilho ali tá bom, né? Então, assim, não vai achando que porque, tipo, o preço tá, por exemplo, o preço tá subindo aqui. Aí o mercado pegou e começou a deixar gatilho aqui. Não vai achando só porque é uma correção na tendência, ele vai subir. Agora, se tiver um parado por região, tipo, é um topo anterior, por exemplo, aqui, ó, que ele fez um pullback, né, em uma máxima, aí ele veio, deixou gatilho, tal, deu um tradezinho bacana aqui que segurou na máxima. Aqui tudo bem. Por quê? Porque você tinha região para poder ancorar. Porque muitas vezes, se a gente opera dessa maneira, tipo, ele tá deixando gatilho aqui, na tendência, eu vou entrar, porque ele vai continuar, ele volta contra. Ou então, o pior deles, né? Bateu numa região, deixou o gatilho aqui, rejeição, eu vou vender, porque o mercado está mostrando interesse nessa região. Essa é a pior forma, ao meu ver, de se operar. Essa forma aqui é totalmente amadora. A pessoa, ela coloca 100% da confiança dela em um candle. Aí eu faço o seguinte questionamento para vocês. Vocês acham mesmo que um candle específico é capaz de ditar o movimento do mercado? É só a gente fazer uma reflexão rápida. Não, galera, não. Uma barrinha dos 5 minutos ditar o movimento do preço? Não, definitivamente não. O buraco ele é muito mais embaixo. A gente tem que estar a favor do contexto, porque estando a favor do contexto, você tem a certeza que você está a favor da maioria. Então, ó, o preço caindo. Olha um exemplo aqui, ó, excelente de operação. O mercado vem, rompe mínima e ele vem fazer o reteste dessa mínima. Aí você observa o que? Gatilho. Só que esses gatilhos aqui, eles estão em região. Aí já é outra coisa, é outra parada. Aqui sim pode te dar leitura de trade, porque você está a favor do contexto, você tem ponto de parada. Aí os gatilhos eles entram em ação. Por quê? Porque aí o gatilho ele vai te mostrar se de fato tem interesse nessa região ou não. Então aqui ó, é um exemplo de um excelente trade, uma venda com stop curto, né? E olha o movimento que o mercado desenvolve. E foi uma venda ali por volta de 11,5. Então um excelente trade. Agora não vai achando que porque o preço começou a corrigir, deixou o gatilho, você vai vender que ele vai cair. Porque muitas vezes não vai. Muitas vezes o que ele está querendo fazer? Pegar a liquidez dessa galera que está vendendo, aí ele sobe um pouco mais, vem buscar uma zona aqui importante, respeita ela, e aí vai lá e faz o movimento de baixo. Aí o que você vai falar? Fui violinado, o mercado me violinou e depois foi. Na verdade, você entrou antecipado, você só serviu como liquidez para o mercado mesmo. Então é isso, eu achei interessante trazer isso daqui, porque muita gente se confunde quando se trata de gatilho. Acha que o gatilho vai fazer mágica. E não é bem assim. Tomem cuidado e passem a utilizar o gatilho sempre aliado com o contexto, beleza? No mais é isso, eu vou fechando, vou finalizando por aqui. Deixa o like, indica esse vídeo para um amigo e aguardo vocês para o próximo vídeo. Tamo junto, galera. Grande abraço. Valeu!